Thursday Nightmares Channel. A cidade de Pine Hollow era um daqueles lugares que pareciam ter parado no tempo. Pequena e isolada, ficava no coração do interior dos Estados Unidos, cercada por quilômetros de floresta densa e colinas irregulares. A estrada de terra batida que levava até lá se estendia como uma serpente sinuosa no meio da vegetação, e ao longe, as montanhas cobertas de pinheiros pareciam vigiar silenciosamente os moradores. Pine Hollow sempre foi uma cidade pacata, com pouco mais de 1000 habitantes. Uma dessas cidades onde todo mundo se conhece, onde nada de extraordinário acontece. A maioria das famílias vive há gerações nas mesmas casas, cercadas por florestas densas e montanhas que parecem vigiar silenciosamente os moradores. A cidade em si consistia em uma rua principal com lojas antiquadas, uma delegacia minúscula e uma única escola que atendia todas as crianças da região. A população era composta de fazendeiros, trabalhadores de serrarias e comerciantes, todos vivendo de forma simples e desconfiados de qualquer coisa que fugisse da rotina pacata. Havia poucas luzes na cidade, e à noite, Pine Hollow mergulhava em uma escuridão quase total, exceto pelas luzes fracas das casas espalhadas pelas estradas de terra. A nossa casa ficava afastada do centro da cidade, em um pedaço isolado de terra cercado pela floresta. A estrada que levava até lá passava por campos abertos, e o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento entre as árvores ou pelos ocasionais uivos de coiotes. Durante o dia, o lugar era calmo, mas à noite, um sentimento estranho de isolamento e vulnerabilidade se instalava. Foi em uma dessas noites que tudo começou. Meu pai, James, estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Ele fazia o trajeto todas as noites, saindo da serraria às margens da cidade e dirigindo por cerca de meia hora até chegar em casa. Mas naquela noite, algo diferente o esperava na estrada. A lua cheia iluminava o caminho de terra, e a neblina densa que se formava nas noites de outono tornava tudo mais difícil de ver. A floresta ao redor parecia viva, como se observasse cada movimento de meu pai enquanto ele dirigia o velho caminhão. Ele estava cansado, os faróis do carro mal iluminavam a estrada à frente, e a única coisa em sua mente era chegar em casa e descansar. Foi então que ele viu algo cruzar a estrada rapidamente, uma sombra grande, muito maior que qualquer animal que ele já tinha visto por ali. Meu pai freou bruscamente, o caminhão derrapou na lama, e ele saiu do veículo para verificar. Não havia sinal de nada, apenas o vento frio e o silêncio esmagador. De repente, ele ouviu um rosnado, profundo e ameaçador, vindo das árvores. Antes que pudesse reagir, algo enorme saiu da escuridão e o atacou. Era uma criatura coberta de pelos, com garras afiadas e olhos que brilhavam à luz da lua. O som do ataque foi brutal, e meu pai mal teve tempo de gritar antes de ser jogado ao chão. Ele lutou, tentou escapar, mas a força da criatura era sobre-humana. Sentiu os dentes cravarem fundo em seu ombro, e a dor era excruciante. Tudo se tornou um borrão de sangue e grunhidos. A criatura parecia satisfeita em deixá-lo vivo, como se soubesse o que viria a seguir. Quando ela finalmente o soltou, desaparecendo de volta na floresta, meu pai mal conseguiu rastejar de volta para o caminhão. Sangrando e à beira do desmaio, ele dirigiu até o hospital, onde os médicos trataram seus ferimentos. Eles disseram que foi um urso que o atacou, mas meu pai sabia a verdade. Ele viu que aquilo realmente era, e não era um urso. O xerife, que foi ao hospital após ficar sabendo do ataque sofrido por meu pai, disse que estava escuro e que talvez ele não tenha visto direito o que o atacou, mas prometeu investigar. Na manhã seguinte, quando voltou para casa, ele parecia diferente. Suas cicatrizes estavam se curando de forma anormalmente rápida, e havia uma febre que não o abandonava. Nós, sua família, não percebemos de imediato o que estava acontecendo, mas à medida que as noites passavam, a transformação começava. O homem que conhecíamos começou a desaparecer, dando lugar a algo muito mais perigoso. A criatura que o atacou não o matou naquela noite. Ela o condenou a algo muito pior. E foi então que o verdadeiro terror começou para nossa família. Naquela fatídica noite, o clima mudou de vez. O vento uivava lá fora, sacudindo as janelas da nossa casa velha. Meu irmão mais novo e eu estávamos assistindo TV na sala enquanto minha mãe estava na cozinha. Meu pai, trancado no quarto,
Não saíra para jantar. Desde o ataque, ele parecia diferente, mais irritado e com acessos de fúria repentinos. Quando olhávamos para ele, seus olhos brilhavam de uma forma estranha, como se uma sombra tivesse se alojado por trás deles. Era tarde da noite quando ouvimos o primeiro som. Um grunhido baixo e gutural vindo do quarto dos meus pais. Minha mãe subiu as escadas correndo, e meu irmão e eu ficamos congelados na sala. Tudo parecia silencioso de novo, mas então ouvimos o grito da minha mãe. Não era um grito de susto comum, era um grito de terror absoluto, algo que faz sua espinha gelar. Corremos atrás dela. Quando chegamos ao quarto, a cena que vimos era algo saído de um pesadelo. Meu pai estava arqueado no canto do quarto, sua pele coberta de suor, os músculos tensos e sua respiração pesada. Ele não parecia mais ele mesmo. Seus olhos estavam selvagens, os dentes à mostra, mais longos e afiados do que deveriam ser. Minha mãe estava encurralada contra a parede, tentando falar com ele, mas ele não respondia, apenas rosnava como um animal enjaulado. Pai! Eu mal consegui falar, minha voz saiu como um sussurro. Aquela coisa que antes era meu pai, se virou para mim lentamente. Os olhos dele cravaram-se em mim, vazios de qualquer resquício do homem que um dia conheci. Tentamos fugir. Minha mãe nos puxou para fora do quarto, e corremos pelas escadas, mas meu pai nos seguiu. Eu consegui agarrar meu irmão mais novo pelo braço e o empurrei para o corredor. Vai, corre para o carro, gritei, mas ele estava em choque, sem conseguir se mexer. Foi então que meu pai saltou sobre nós. Eu empurrei meu irmão e minha mãe para dentro do banheiro e bati a porta, mas meu pai bateu nela com tanta força que ela quase cedeu. Ele rugia, arranhando a porta com as unhas que agora pareciam garras, e eu sabia que não teríamos muito tempo. Olhei para meu celular, mas estava sem bateria, todos os celulares estavam. Não havia como pedir ajuda. Enquanto isso, minha mãe tentava desesperadamente falar com ele, tentar fazê-lo lembrar quem éramos, mas era inútil. Ele estava completamente tomado pela fera. O som dos golpes na porta era aterrorizante, como se a qualquer momento ele fosse quebrá-la em pedaços. Finalmente, conseguimos sair do banheiro e descer até a sala. Minha mãe gritou para que tentássemos recarregar o celular. Eu disse para pegarmos o carro, mas as chaves estavam no quarto de meus pais, e ele havia retornado para lá. Corri até a cozinha e pluguei o carregador, enquanto meu irmão se encolhia no canto. Os segundos pareciam horas. Quando finalmente o telefone ligou, consegui chamar a polícia. O assistente do xerife, Joe, chegou rápido. Ele era amigo da família, alguém que confiávamos. Quando ele entrou na casa, com a arma na mão, tentei avisá-lo, mas ele achou que poderia lidar com a situação. James, sou eu, Joe, vamos conversar. Ele começou a dizer, mas não teve chance. Meu pai, agora completamente transformado, atacou-o sem aviso. O som do grito de Joe e o barulho do corpo dele sendo arremessado contra a parede ecoaram pela casa. O monstro não parou ali. Ele jogou o corpo de Joe como se fosse um brinquedo, e o assistente foi lançado do andar de cima contra o sofá da sala. Eu sabia que não tínhamos muito tempo. Corri até a viatura, mas as chaves não estavam lá. No meio do caos, vi as chaves penduradas no cinto de Joe, e o horror me atingiu. Teria que voltar para pegá-las. Com meu coração batendo acelerado, consegui alcançar as chaves no corpo inerte do assistente do xerife. Mas, antes que eu pudesse ligar o carro, senti um impacto terrível. O corpo de Joe foi jogado novamente, desta vez contra o capô do carro, pelo monstro que antes era meu pai. Ele estava cada vez mais agressivo, seus olhos brilhavam com a loucura, e eu sabia que estávamos por um fio. Eu liguei o carro e acelerei o mais rápido que pude. As luzes da viatura iluminavam a estrada. O som das patas da criatura nos perseguindo era aterrador. Olhei pelo retrovisor e vi aquela coisa correndo ao nosso lado, pronta para atacar. Tommy estava chorando no banco de trás, e minha mãe rezava baixinho, implorando por um milagre. A estrada parecia interminável. Foi então que as luzes azuis de outras patrulhas apareceram no horizonte. 2 carros vieram em nossa direção, e eu sabia que a ajuda finalmente havia chegado. Eles pararam à nossa frente, bloqueando a estrada, e quando o monstro pulou para atacar, os policiais abriram fogo. O som dos tiros foi ensurdecedor. A criatura rosnou, pulando entre os carros, tentando fugir,
mas foi atingida por múltiplos disparos. Seu corpo contorceu-se antes de cair pesadamente no chão. Seus olhos ainda estavam fixos em nós, brilhando de ódio. Saímos do carro, ainda tremendo, enquanto os policiais se aproximavam lentamente do corpo. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som da nossa respiração ofegante e o barulho das viaturas. Olhei para o monstro caído na estrada, e naquele momento, senti uma mistura de alívio e dor. Ele estava morto, mas aquilo ainda era meu pai. Ou o que restou dele. Você está bem, garoto? Um dos policiais perguntou, mas eu mal consegui responder. Apenas olhei para o corpo, sem saber o que pensar ou sentir. Tudo o que sabíamos havia mudado naquela noite. A fera estava morta, mas o terror que ela trouxe para nossa vida jamais desapareceria. A cidade voltaria à sua rotina, os moradores continuariam com suas vidas, mas para nós, o pesadelo nunca acabaria de verdade. A fera pode ter sido abatida, mas o que aconteceu naquela noite ficaria para sempre em nossas mentes.